Continuação do capítulo China, África do Sul. Pernoite em Joburg. É essa forma carinhosa que os sul-africanos chamavam Johannesburg. Eu estava preparada para a diferença de estação climática. Enquanto na China a primavera permanecia com ares de inverno, na África o outono nos brindava com dias ensolarados. O Hotel Holiday Inn, localizado na região de Sandton, ao norte da cidade, dispunha de quartos maravilhosos, com 2 camas de casal queen size, cobertas por colchas muito coloridas, em um ambiente tão amplo que dava até para dançar. A diferença entre o quarto daqui e o de Hong Kong era abissal. O prédio, baixo e extenso horizontalmente, era circundado por jardins com flores variadas e situava-se numa área distante do centro de Johannesburg. Tinha restaurantes bonitos e convidativos, quadras de tênis, sauna e outras facilidades oferecidas aos hóspedes. Estava localizado numa região arborizada com muitas moradias de alto padrão, certamente habitadas por brancos, pois os negros que encontrávamos por aqui eram empregados. Alguns restaurantes, shoppings, academia de ginástica com quadro de squash e tênis, além de um supermercado onde me esbaldava comprando provisões para levar para Hong Kong. Poderia, enfim, fazer uma refeição mais de acordo com meus costumes. Percebia-se o quanto essa localidade elegante enfatizava as diferenças marcantes entre negros e brancos. Os contrastes sociais e econômicos eram evidentes para quem já havia conhecido o centro da cidade anteriormente. Os pratos oferecidos, tanto no hotel como nos restaurantes das imediações, eram muito variados. E se você se dispusesse a fazer uma excursão gastronômica, certamente constataria o sabor delicioso que imperava na cozinha sul-africana. Claro que não poderíamos deixar de experimentar alguma cerveja local, pois existia uma variedade incontável. Eram leves e inesquecíveis. Os vinhos eram um capítulo à parte. Eles vinham adquirindo qualidade comprovada mundo afora. Tempos atrás, costumava comprar no free shop do aeroporto vinhos acondicionados em caixa de papelão com uma torneirinha. De lá para cá, só subiram na escala de avaliação dos enólogos. A condução que fazia o nosso traslado do aeroporto para o hotel e vice-versa era dirigida por um brasileiro, residente no país, que possuía uma empresa de turismo. Espertamente, esse cara fez propaganda de passeios para os parques sul-africanos. Ficamos todos interessados e fizemos reserva imediata para o próximo voo, visto que nesse pernoite aproveitaria para rever a cidade que tanto assombro me causou no passado. Um pouco da história de Johannesburg. A história de Johannesburg em africano era dialeto surgido na região do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, oriundo da interação entre os colonos calvinistas europeus chamados afrikanderes e a força de trabalho não europeia trazida à região pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Começou em 1886, quando George Harrison, não é o guitarrista, descobriu ouro em uma fazenda. A notícia se espalhou e os homens interessados em fazer fortuna lá se instalaram. Assim, deu-se início à cidade numa região de savana. Até então fazia extração de ouro, além do diamante, ao redor do centro urbano, razão pela qual era conhecida como Egoli, lugar do ouro, na língua Soto. É a capital de Gauteng, a menor das 9 províncias que compõem a África do Sul. Em Joburg, como carinhosamente os moradores da maior cidade da África do Sul a chamavam, e onde a população negra era quase absoluta, os brancos eram somente 8% do total e descendiam de holandeses, ingleses, alemães e franceses. A grande metrópole e a mais populosa era também o motor econômico desse país de grandes contrastes sociais. A maior densidade demográfica devia-se à população do subúrbio de Soweto, a sudoeste da África. Soweto, corruptela de South Western Townships,
Junta só as duas primeiras letras dessas 3 palavras e você terá Soweto. Foi criado devido à descoberta do ouro. O governo obrigou a mudança forçada da população não europeia, negros e indianos, para aquela área. O local próximo às minas, onde eles viviam, era também usado para lembrarem suas tradições, em forma de dança, atraindo turistas nos finais de semana. Foi declarado gueto pelo Ato de Áreas Urbanas de 1923, que proibia a saída dos habitantes se não portasse uma credencial de autorização. Essa imensa comunidade de pessoas que vivia em uma pobreza opressiva crescia a ritmo alucinante e tinha alto índice de criminalidade. Distava aproximadamente 15 quilômetros do centro de Johannesburg. Lembrava muito as favelas cariocas, só diferindo dessas por estar localizada em uma região plana. Além disso, infelizmente, o local que deveria ser uma triste lembrança era uma das atrações turísticas mais procuradas. Como se a pobreza e suas consequências pudessem ser admiradas e referenciadas. Que mundo é esse, né? Sabia-se que muitos vinham aqui em busca de qualquer indício da presença de Mandela, um dos personagens locais que fez história por lutar contra a opressão. Foi nesse gueto que Nelson Mandela viveu por muitos anos. Depois de ter amargado com o aumento da criminalidade após o término do apartheid, o governo de Johannesburg resolveu instalar vídeos-câmera pelo perímetro do centro comercial onde estavam instaladas todas as sedes de mineradoras, grandes bancos e companhias de investimento, diminuindo drasticamente os crimes da região. Mas nem todo esse aparato tecnológico impediu que um número significativo de empresas mudasse do centro distrital de negócios para os bairros contemplados com mais segurança. O pernoite nessa cidade avivou minhas lembranças, me fazendo entender o quanto minha profissão possibilitara oportunidades únicas. E uma delas, com certeza, era estar na África do Sul, um ano após as autoridades locais decretarem o fim do degredo dos negros. Queria assistir sua tentativa em emergir do fundo do poço. Ser testemunha ocular de mais uma grande mudança mundial me deixou com vontade de voltar o mais rápido possível. Ansiosa, já aguardava o próximo voo. O chefe de equipe Schneider lembrou-me que fez parte da tripulação que fez o voo inaugural para a África em 1972 e que a frase dita em speech pelo comandante Carlos Homrich foi profética. O Oceano Atlântico que nos perdoe, mas nossa missão é encurtar distâncias e eu só tenho a agradecer. No voo de retorno, uma visão que ficará para sempre guardada em minha memória. A vista de Madagascar. Aquela ilha com suas praias paradisíacas, águas cristalinas e muita floresta tirou-me o fôlego. Sempre tive curiosidade de ver a 4ª maior ilha do mundo, de onde minha árvore predileta, o flamboyant, é oriunda. Um dia ainda irei lá. Até hoje não foi. Foi lindo vê-la de cima. De volta a Hong Kong, sabia que para compreender e aceitar o comportamento dos chineses, era necessário saber um pouco da história desse lugar. Para entender a China. No século XVIII, a China estava sob o poder da dinastia Qing e o comércio florescia de forma acentuada, concentrando-se mais na área de Macau. Os europeus interessados na Rota da Seda começaram a mostrar superioridade militar e logo os ingleses ocuparam Hong Kong, ao término da Guerra do Ópio, que durou de 1839 a 1842. Com a assinatura do Tratado de Nanquim, este tratado obrigava a China a abrir 5 portos ao comércio britânico, dentre eles Guangzhou e outras cidades, pagar alta indenização e entregar a ilha portuária. Logo após, a China assinou outros tratados. O reconhecimento de extraterritorialidade aos europeus foi firmado pelos chineses com a França e os Estados Unidos em 1844. A China entregou, em 1898, Hong Kong para o Reino Unido por 99 anos.
E em 1911, a Liga Republicana Revolucionária, comandada por Sun Yat-sen, tentou impor o regime republicano à China, acabando de vez com a dinastia Qin. A partir de então, nunca mais os filhos do céu, os imperadores, iriam dominar aquele território do qual foram senhores desde 2000 anos antes de Cristo. Chiang Kai-shek tomou o poder em 1927, excluindo as benesses da extraterritorialidade, e em 1929 os privilégios e o capital estrangeiro são banidos do país, com exceção de Hong Kong e Macau. Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista, proclamou a República Popular da China em 1º de outubro de 1949. Deu início à reforma agrária em larga escala, programas abrangentes de educação e saúde, além da nacionalização da indústria. Foi instaurada a grande Revolução Cultural Proletária em 1966, a qual findou somente em 1979, e tinha por objetivo instituir uma sociedade sem classes. O Programa de Planejamento Familiar foi criado por Mao em 1970, proibindo as famílias de terem mais de um filho e penalizando aquelas que desobedecessem ao rigor da lei, com o objetivo de estabilizar o crescimento populacional. Nesse aspecto, o sexo masculino era privilegiado em detrimento do feminino, o que levou a um desequilíbrio em termos de sexo entre os chineses. Já havia, nessa época, um déficit considerável de mulheres. Essa preferência por filhos homens tinha a ver com a tradição chinesa, que rezava que o filho deveria manter os pais até a morte destes. O grande timoneiro morreu em 1976. Foi substituído por Deng Xiaoping, que promoveu a modernização e enormes mudanças. Dentre elas, a abertura da China para o mundo, desenvolvimento do turismo, negócios internacionais e comércio. A privatização das fazendas e indústrias estatais de fraco desempenho deu cabo da agricultura coletiva, bem como de determinadas minerações e da fabricação de produtos básicos tais como processamento de alimentos e roupa, para citar apenas alguns. Amanhã teremos a continuação desse capítulo. Fique bem, fique em casa.